Tem o nome de geometria, só que é álgebra. Tudo que eu for fazer aqui é sobre um olhar algébrico. Tudo vai ser a partir do plano cartesiano. Só umas palavrinhas que você vai ter que saber. A gente vai ter aqui o eixo das abscissas, que é o nosso famoso eixo x, o eixo das ordenadas, que é o nosso famoso eixo y. Esses dois eixos se encontram nesse ponto, que tem o nome de origem. Aí só toma cuidado, porque origem é uma palavra muito fraca às vezes e passa batido no exercício. Ele fala, uma reta passou pela origem. Se uma reta passou pela origem, a retinha passou aqui. Uma circunferência tem centro na origem. Então, o centro da circunferência vai estar na origem. Parece que é tranquilo, mas por alguma razão no exercício, sei lá, passa e não percebe o que é. Tá vendo 4 regiões? Essa e essa. Cada região dessa vai chamar quadrante. Esse aqui vai ser o nosso quadrante 1. Então, isso é o nosso quadrante 1. A gente tem aqui o quadrante 2, quadrante 3, quadrante 4. Se eu falar que, por exemplo, um triângulo está no quadrante 3, o triângulo está aqui. Tem uma circunferência no quadrante 2 e 1, ela passou por aqui. A minha retinha passou pela origem, passou aqui. Eu tenho um ponto no eixo das ordenadas, tá aqui. Um triângulo tem vértice na origem. O triângulo vai estar com um vértice na origem. Tudo bem? Sabendo essas palavrinhas, a gente vai entrar na parte mais importante, que é onde eu vou conseguir calcular tudo. Vai ser sempre a partir do par ordenado. Dá uma estranhada a primeira vez, porque vai ter esse índice embaixo. Só que xp e yp vai ser um x normal, um y normal, que você multiplica, divide, monta equação. Só vai ter esse índice baixo para falar de que ponto eu estou trabalhando. Se eu estou trabalhando com um ponto P, eu vou ter x do P, y do P. Se, por exemplo, eu tenho um ponto A que eu não conheço, ele vai ter coordenadas x do ponto A, y do ponto A. Isso aqui é um x normal, ele vale 3, 8, menos 4, menos 5. Isso aqui é um y normal, ele vale qualquer valor, só vai ter o índice embaixo, dá uma estranhada no começo, mas é só para identificar de que ponto que é. Tudo bem? No nosso plano cartesiano, se eu falar assim, eu quero saber quais são as coordenadas desse ponto que eu vou chamar de A. Percebe que o ponto A, quando eu projeto ele no eixo X, ele pega no número 2. Quando eu projeto ele no eixo Y, ele pega no ponto 4. E a gente fala que esse pontinho A tem coordenadas 2, 4. Se eu não conhecer o pontinho A, x do A e y no A. Nesse caso, como eu conheço, ele é o pontinho 2 em x, 4 em y. Aí, sabendo suas coordenadas, tudo que eu for fazer depois vai ser a partir desse pontinho, desse pontinho. Vou calcular ponto médio, vou calcular a distância entre pontos, vou achar lá o baricentro do triângulo que tem esses vértices, tá ligado? E assim vai. Achar a equação da reta. Então é algébrico, tudo a partir desses números. Tem um pontinho B. Caso eu não conheça o ponto B, eu vou falar. Meu pontinho B tem coordenadas x do ponto B, y do ponto B. Isso aqui vai ser um número, isso aqui vai ser outro. E vamos supor que nosso pontinho B tem coordenadas menos 3 e menos 2. Eu tenho que achar qual que é o ponto que em x joga no menos 3, em y joga no menos 2. Então, eixo no eixo X, ele vai jogar no menos 3, tem que jogar aqui. No eixo Y, ele tem que jogar no menos 2, ele tem que vir aqui. O único ponto que faz isso é esse. Esse é o ponto B, cujas coordenadas são menos 3 em X, menos 2 em Y. Então, para par ordenado, não tem dificuldade, porque você vê lá bastante em função, desde o fundamental todo mundo vê isso. O único problema que às vezes dá é quando um pontinho está em cima de um dos eixos, ou em cima do eixo X ou em cima do eixo Y, que aí uma coordenada vai ser zero. Vamos supor que meu pontinho C, ele está aqui, ó, no X igual a 4. Esse é meu ponto C. Caso eu não conheça o ponto C, ele vai ter coordenadas X do ponto C, Y do ponto C. Se ele está em cima de um dos eixos, alguém vai ser zero. E para não errar, sempre olha assim. O ponto C, ele está no eixo X, no número 4. Então, em x, ele é 4. A outra é 0. Em x, ele é 4. A outra é 0. Tudo bem? Só para terminar, pontinho D. Se eu não conhecer ele, vai ter coordenadas x do ponto D, y do ponto D
isso vai ser número, isso vai ser número. Vamos supor que meu pontinho D tem coordenadas... Opa. Tem coordenadas 0, menos 3. Aí você fala assim, ó. Se tem 0 aparecendo, ele vai estar em cima de um dos eixos. Aí você olha para o outro. Em Y, ele vale menos 3. Então, no eixo Y, ele vai estar em cima do ponto 3. Esse é meu pontinho D. Em Y, ele está no menos 3. Tudo bem. Só um roteirinho para você se localizar na geometria analítica, porque cada item ele é bem de boa. Não é difícil se você olhar cada item separado. Só que na hora que mistura tudo, dá uma confundida. Não tem muito item na geometria analítica. Você vê que a parte de fundamentos, que eu vou começar nesse vídeo, vou acabar no outro, você tem que saber 4 coisinhas. Distância entre pontos, que eu vou dar hoje, que é basicamente não, é um teorema de Pitágoras. Ponto médio, vou trabalhar com média aritmética. No próximo vídeo, vou entrar em baricentro e determinante para encontrar a área de triângulo e falar se os pontinhos estão alinhados ou não. Então, de parte fundamental, é só isso. Quando eu acabar esse negócio e entrar em retas, que é a parte principal da geometria analítica, que mais aparece em vestibular, em prova, em qualquer coisa, tem que saber a formulinha do famosa Yo-Yo Shoshô para encontrar a equação da reta. É a principal fórmula para você encontrar, para você trabalhar com reta. Ajuda depois em função, e é a única formulinha que você faz qualquer item. Então, se você entender ela, demora um pouquinho, você faz qualquer coisa que tiver relacionado com reta. Então, é uma formulinha que compensa você dar uma atenção maior. Depois eu vou entrar em duas retas, e aí eu vou falar quando elas são paralelas, quando elas se encontram, se elas são perpendiculares. Aqui eu consigo, a partir de uma reta, entrar na outra. Sabendo a equação de uma reta, eu consigo achar a da outra. E por último, para terminar a reta, a distância de ponta reta, que é uma formulinha que você tem que decorar, ou você faz por semelhança. Acabou reta? Circunferência. Beleza? Acabou circunferência, tem as outras cônicas, elipse, hipérbole e parábola, que dificilmente aparecem no vestibular, dificilmente aparecem em prova. Então, não é uma matéria que você precisa focar muito, porque dificilmente vai aparecer para você. Agora, a circunferência aparece bastante. E, para entender esses itens todos, é interessante você perceber o que é variação. A variação vai ser base para você entender distância entre pontos, para você entender baricentro. Entra na parte teórica do determinante para encontrar a área de triângulo. Você vai ver que para achar a equação da reta do Yom-Shoshô, é basicamente trabalhar com variação. Depois, circunferência, as cônicas, as demonstrações das formulinhas são todas por variação. A variação, você vai ter um olhar sempre igual o que você tem na física. Lembra que na física você vai ter variação do espaço, espaço final menos inicial. Variação de temperatura, temperatura final menos inicial. Variação do trabalho, trabalho final menos inicial. Falou de variação, é final menos inicial. Então é uma subtração que eu vou fazer. Tem aqui o pontinho A, tem o pontinho B, e eu quero saber sua variação. O pontinho A em x joga no 1, em y joga no 2. Pontinho B em x joga no 4, em y joga no 2. Percebe que a variação em y foi 0? Não variou nada. Os dois estão na mesma altura, não variou nada. Agora, em x, teve uma variação. O A está no 1, o B está no 4. A minha variação foi de 1, 2, 3. Ou seja, esse tamanhozinho aqui, ele vale 3. Eu tenho uma variação em x de 3 unidades. Só que eu quero achar essa variação usando a nossa formulinha. Final menos inicial, igual na física. Então, variação é uma coisa menos a outra. Na hora que eu pego o 4 e tiro 1, eu vou ter a variação, que é 3. Só que vai ter hora que eu não vou saber quem que é maior. Nesse caso eu sei, o 4 é maior do que 1, 4 menos 1, 3. Só que se eu não souber quem é maior e trocar a ordem, olha o que acontece. Variação, eu sei que é subtração. Vou pegar um número e tirar o outro. Só que eu inverti agora. Em vez de eu fazer 4 menos 1, eu fiz 1 menos 4. Percebe que a única diferença que vai dar aqui é que em vez de dar 3 positivo, vai dar menos 3. Então, se eu troco a ordem, só muda o sinal. Para eu não ter esse problema, eu vou colocar em módulo. Então, eu faço módulo da variação. Eu pego um, tiro o outro e coloco em módulo. Porque tanto o módulo de 3
quanto o módulo de menos 3 vai dar 3. Beleza? Então, eu pego uma coordenada, tiro a outra, coloco em módulo, eu vou ter a variação. Quanto vale de um até o outro. Interessante é, até se tiver coordenadas negativas, dá certo, desde que você use certinho os sinais. Pontinho A aqui nesse meu segundo exemplo, ele tem coordenadas menos 2 e 1. Pontinho B tem coordenadas 3 e 1. A nossa variação em y foi 0. A nossa variação em x, dá para eu contar aqui, variou 1, 2, 3, 4, 5. Tem uma variação em y de 5 unidades. Só que eu quero encontrar a variação usando o módulo da diferença entre eles. Aí eu vou usar só as suas coordenadas. Pontinho B joga em 3 em x. Pontinho A joga em menos 2 em y. Eu vou colocar aqui 3 e menos 2. Você tem que botar com um sinalzinho. E aí, fazendo o joguinho de sinal, dá certo. Nesse caso, menos com menos fica mais. Eu vou ter 3 mais 2, módulo de 5, que é 5. Se eu inverter a ordem, eu vou chegar no mesmo 5. Então, variação é módulo da diferença. Eu sei que uma coordenada é menos 2 e que a outra é 3. Vou colocar aqui, menos 2 e 3. Percebe que o menos daqui é da fórmula, é da variação. E quando eu vou colocar o valor, quando eu vou colocar a coordenada, eu tenho que pôr com o sinal. Se aqui fosse menos 3, eu ia colocar menos 3. Ficaria menos o menos 3. Na hora que eu faço isso, devo 2, devo 3, devo 5. Módulo de menos 5 também é 5. Com isso, a gente chega numa conclusãozinha. Vou jogar para cá. Nossa variação vai ser pontinho A, pontinho B. Coordenadas. Essa é a coordenada x do ponto A. Essa é a coordenada y do ponto A. Pontinho B, joguei em x. Pegou na coordenada x do ponto B. Isso aí é um número, 7, 8, 9, menos 4. Quando eu projeto em B, em y, eu vou ter a coordenada y do ponto B. A minha variação em y foi 0. Para eu achar a variação em x, eu pego um valor, tiro o outro, coloco em módulo, só lembrando que o sinal vai junto. Beleza? Por último, tem o pontinho A aqui. Essa é a coordenada x do ponto A. Essa é a coordenada y do ponto A. Pontinho B está aqui. Coordenada x do ponto B. Coordenada y do ponto B. Percebe que em x não variou nada. A nossa variação em x foi 0. Para eu saber qual que é a variação em y, ou que tamanho que é esse, eu pego esse valor, tiro esse e coloco em módulo. Beleza? Sabendo o que é a variação, eu quero distância entre pontos. Te dei o ponto A, te dei o ponto B, eu quero a distância entre eles. Eu quero saber quanto vale esse segmentinho verde que liga o ponto A até o ponto B. Eu vou chamar de distância entre o ponto A e o ponto B. Se fosse ponto E e F, distância entre ponto E e ponto F. Para eu achar qualquer distância, eu sempre encaixo um triângulo no segmentinho. Então, encaixei um triângulo retângulo aqui. Eu quero saber qual que é a distância entre o ponto A e o ponto B. Eu quero saber quem que é essa hipotenusa. Só que eu quero só a partir das coordenadas do ponto. Então, eu te dei um pontinho A, que está aqui. Eu tenho que falar o que dá quando eu jogo em X e o que dá quando eu jogo em Y. Te dei o pontinho B, eu tenho que saber o que dá quando jogo em X e o que dá quando jogo em Y. Eu quero calcular essa distância só usando esse número, esse e esse. Aí você percebeu que esse cateto que está aqui embaixo foi uma variação em x. Então aqui eu faço variação em x. Esse cateto que apareceu aqui foi uma variação em y. Eu coloco aqui variação em y. Para eu achar a distância entre o ponto A e o ponto B, nossa hipotenusa eleva ao quadrado. Isso vai ser cateto ao quadrado somado com cateto ao quadrado. Um cateto vai ser a variação em y, o outro cateto vai ser a variação em x. Com isso, eu consigo calcular a distância do ponto A até o ponto B usando esse valor, esse, que vai ser as coordenadas dos pontinhos. Nosso primeiro exemplo,
eu quero saber qual que é a distância do ponto A, que tem coordenadas 2 menos 5, e do ponto B, que tem coordenadas 4 e menos 3. Só que eu vou fazer isso sem desenho. Eu vou fazer só usando as variações. Depois eu vou entender isso no plano cartesiano, só para você ver o que você está fazendo. Faz sempre assim. Distância entre o ponto A e o ponto B, elevado ao quadrado, vai ser a variação em x ao quadrado mais a variação em y ao quadrado. Variação em x, eu pego um, tiro o outro, elevo ao quadrado. Variação em y, eu pego um, tiro o outro, elevo ao quadrado. Você vai pegar os pontinhos que ele deu, nesse meu exemplo, pontinho A e pontinho B, e fala assim, ó. Essa é a coordenada x do ponto A. Essa é a coordenada x do ponto B. Essa aqui vai ser, o menos 5 é a coordenada y do ponto A. O 3 é a coordenada y do ponto B. Variação em x é um x menos o outro. Eu vou pegar o x de cima e vou tirar o x de baixo. O x de cima vale 2, o de baixo vale menos 4. Eu coloco 2 aqui e menos 4 aqui. Se você fizer a ordem contrária, não tem problema. Beleza? Percebeu que aqui eu não coloquei em módulo? Não coloquei em módulo porque, como vai levar ao quadrado, não importa se vai dar positivo ou negativo. Então, na formulinha aqui da distância entre pontos, não precisa pôr em módulo porque vai levar ao quadrado. Na hora que eu peço a variação em y, eu vou pegar um y e tirar um outro. Um vale menos 5, vou colocar menos 5, lembra que o sinal vai junto. O outro vale 3, coloca 3 aqui. Só fazer a continha que eu vou ter a distância entre os pontos. Aqui eu tenho menos com menos mais, então vou ter 2 mais 4 eleva ao quadrado. Menos 5 menos 3, menos 8, depois eu vou levar ao quadrado. 2 mais 4 é 6, 6 ao quadrado 36, menos 8 ao quadrado fica mais 64. 36 mais 64 dá 100. A distância entre o ponto A e o ponto B elevado ao quadrado é 100. O número que você leva ao quadrado e dá 100 é 10. Logo, a distância entre o ponto A e o ponto B é de 10 unidades. Na geometria analítica, a gente não tem unidade. Então, a distância é 10, área 20, volume 4. Beleza? Só para a gente entender, o pontinho A que eu coloquei no exemplo, ele tem coordenadas menos 2 e menos 5. Esse aqui é o pontinho A. Coordenadas 2 em x, menos 5 em y. O ponto B tem coordenadas menos 4 e 3. Menos 4 e 3 é esse pontinho. Esse é o pontinho B. Coordenadas menos 4 e 3. A distância entre eles é essa aqui. Opa. A distância entre eles é essa aqui. Beleza? Na hora que eu fiz a variação em y, em x, que deu 6, eu trabalhei com esse cateto, ó, que vai do 2 até o menos 4, que tem tamanho 6. Na hora que eu fiz a variação em y, na hora que eu fiz a variação em y, que deu 8, é esse tamanho aqui, ó. É a variação do menos 5 até o menos 3. Do menos 5 até o menos 3, eu tenho uma distância 8. Variação em y é esse cateto. Variação em x é esse cateto. E eu fiz aqui um teorema de Pitágoras. Vou só para o exemplinho 2. Tinha um exemplinho 2 aqui? Ah, tá embaixo. Vamos só para o exemplinho 2? Eu falei assim agora. O pontinho A eu não conheço. Suas coordenadas... na verdade, eu conheço só a coordenada y. Ele é o xa e 3. Então, eu sei que em y joga no 3, só que eu não sei onde joga em x. Pontinho B eu conheço, é o 3 menos 9. E eu sei que a distância entre eles é 13. Eu quero saber quem que é esse xa, que vai deixar o ponto A com o ponto B com uma distância de 13 unidades. Aí vem na formulinha. Distância entre o ponto A e o ponto B, quando eu levo ao quadrado, vai ser variação em x elevado ao quadrado, somado com variação em y elevado ao quadrado. Ele falou que a distância entre o ponto A e o ponto B é 13. Eu vou colocar aqui. Distância entre o ponto A e o ponto B, 13. Esse 13 eu vou levar ao quadrado. Variação em x. Pega os dois pontinhos que ele deu. Então, só colocar aqui embaixo. Ó. Variação em x é um valor menos o outro, que eu vou levar ao quadrado. Variação em y é um valor menos o outro,
Como é variação em y ao quadrado, isso aí eu vou elevar ao quadrado. Aí eu vou olhar lá na variação em x, na variação em y. Pega os dois pontos que ele deu, coloca um debaixo do outro. Isso aqui é a coordenada x do ponto A. Isso aqui é a coordenada x do ponto B. Em azul, coordenada y do ponto A e coordenada y do ponto B. A variação em x é pegar um x e tirar o outro. Pega o x de cima, tira o x de baixo. O de cima é xa, o de baixo é 3. Na hora que eu vou na variação em y, eu vou variar os y. Pego o y de cima, tiro o de baixo. O de cima é 3, o de baixo é menos 9. Lembra que o sinal vai junto. Agora é só fazer continha. Aí vem e faz. 3 ao quadrado, 13 vezes 13 dá 169. X menos 3 ao quadrado, eu vou deixar x do ponto A menos 3 elevado ao quadrado. Você até poderia desenvolver esse quadrado perfeito, só que aí vai dar uma equação de segundo grau completa, vai dar muito trabalho. Deixa assim. Aqui eu tenho 3 menos o menos 9. Então fica 3 mais 9, que é 12. Eu vou ter 12 ao quadrado. 169, eu vou deixar 169. Isso vai ser igual a x do ponto A menos 3 elevado ao quadrado. 12 ao quadrado, 144. Para não ter que fazer Bhaskara, joga esse 144 para lá. Você vai ter 169 menos 144. Você vai ter 25. 25 vai ser igual a x menos 3 elevado ao quadrado. Eu vou extrair a raiz quadrada dos dois lados. Sempre que extrair raiz quadrada, você é obrigado a colocar mais ou menos. Então, mais ou menos raiz de 25, que é 5. Aqui meu índice vai embora com a minha potência, sobra x menos 3. Logo, jogando 3 para o outro lado, vai mais 3. Nosso x vai ser 3 mais ou menos 5. Faço uma conta usando mais, faço uma conta usando menos. Eu vou ter o x1 e o x2. Então, 3 mais 5, 8. 3 menos 5 dá menos 2. Nosso x é a coordenada x do ponto A. O nosso ponto A, ele tem coordenadas x do A e 3. Então, eu tenho dois possíveis valores para A. Como eu achei que o xa pode ser 8 e menos 2, vou colocar aqui. Meu pontinho A pode ser 8, 3. E ele pode ser o menos 2, 3. 8 e menos 2, só conferindo. 8 e menos 2. Então, eu tenho duas possibilidades para o nosso pontinho A. E você vai ver que as duas vai dar certo. Por exemplo, o pontinho A, se eu colocar ele com coordenadas 8 e 3, faltou 8 aqui. 8 e 3 vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que dá 8. Então esse é o pontinho que joga em 8 no x, 3 em y. Então esse é o nosso A1 de coordenadas 8 e 3. A outra possível outro possível par ordenado para o nosso pontinho A é o pontinho menos 2 e 3. Menos 2 e 3 está aqui, ó. Menos 2 em x, 3 em y. Então, o nosso pontinho A, ele pode ser tanto esse aqui, quanto esse aqui. Beleza? O pontinho B tem coordenadas 3 e menos 9. 3 em x, menos 9 em y. Esse aqui é o nosso pontinho B. Tudo bem? Percebe que a distância do pontinho B até o pontinho A1 vai ser 13. A distância do pontinho B até o A2 vai ser 13. Um vai sair a partir desse triângulo retângulo, cateto 5 e cateto 12. Esse triângulozinho verde. E o outro vai ser a partir desse triângulo azul. Beleza? Catetinho 5, catetinho 12. Tudo bem? A nossa variação em x foi de 5 unidades. 5 unidades. 5 unidades. A nossa variação em y
foi de 12 unidades, tanto para um quanto para outro. A distância do ponto A até o ponto B, 13. Do ponto A até o ponto B, 13. Então, tenho duas opções de pontos possíveis que vai ter uma distância 13 até o pontinho